Fala, investidores audaciosos! E nesse vídeo você vai entender em que momento você pode ou não investir em altcoins. E eu vou te dar alguns argumentos de em que momento você deve investir e por que o foco sempre tem que ser o Bitcoin. Então, bora lá? Antes de tudo, quero agradecer vocês a estarem acompanhando o canal mais uma vez. E hoje o vídeo ele é baseado em um artigo que eu produzi lá no meu site, Você Mais Cripto. Se você quiser ver lá, todas as informações estarão lá. E eu sempre vou estar adicionando novos artigos lá no site. E também para quem é iniciante, eu fiz uma tradução da Bitcoin Magazine que detalha todos os pontos principais para entender Bitcoin de forma geral. Mas, cortando esse caminho, bora lá para o conteúdo. Primeiramente, o que é um altcoin? A altcoin é qualquer moeda que não seja o Bitcoin. É tanto que altcoin vem do inglês, se chama moeda alternativa, ou alternative coin. Dessa forma, o Bitcoin ele continua sendo o rei de todo o mercado, em que se o seu valor sobe, as moedas alternativas elas tendem a acompanhar, assim como o contrário também acontece. Se o Bitcoin cai, as moedas alternativas tendem a acompanhar junto. E sempre com mais intensidade, ou seja, se o Bitcoin sobe, as moedas alternativas sobem mais forte, assim, da mesma forma, quando caem mais forte. Então, em que momento devemos investir em moedas alternativas? Bom, na minha opinião, moedas alternativas não devem ultrapassar mais de 40% do seu portfólio em um curto espaço de tempo. Em que sentido? No sentido de, observando a performance dessas moedas em períodos muito maiores de tempo, tendemos a observar que o valor que essas moedas valorizam perante ao Bitcoin sempre é muito menor, ou seja, elas tendem a desvalorizar perante ao Bitcoin, pois utilizar o Bitcoin como um índice de investimento, ou seja, como um índice de como sua carteira está sendo performada, é um dos melhores para o mercado de criptomoedas. Assim como no mercado tradicional nós utilizamos o Ibovespa, o Nasdaq, o S&P, o CDI, o dólar como um índice de como a nossa carteira está performando, e dependendo do nosso objetivo, ela pode performar melhor ou pior, dependendo do índice. O Bitcoin para o mercado de criptomoedas está para o Ibovespa para o mercado tradicional, para o dólar no mercado tradicional, para todos esses índices do mercado tradicional. Por que o Bitcoin é esse principal? Porque além de ser a moeda mais antiga, é a moeda mais forte e a única que tem uma força suficiente para não ter ninguém atrelado à moeda em si. Tem o Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe quem é ele, ninguém viu quem é ele. E hoje, Satoshi não tem mais poder nenhum sobre a rede. Ou seja, ela é a rede puramente descentralizada, em que não existe ponto de pressão sobre a blockchain do Bitcoin. É tanto que sobreviveu a tantos banimentos durante os seus 13, quase 14 anos de vida, quanto a repressões midiáticas de outras fontes. Então, dessa forma, o Bitcoin, ele além de ter todas as suas características principais, como ativos limitados, só existirão 21 milhões de Bitcoins, mineração totalmente descentralizada, o controle totalmente descentralizado, não ter um nome por trás de toda a rede e que mesmo que hoje, se tivesse, não teria poder nenhum sobre a rede. Dessa forma, o Bitcoin ele se torna um ativo principal e o mais forte de todos eles. Mais forte que Ethereum, mais forte que Cardano, mais forte que Binance. Então, utilizar o Bitcoin como um ativo de índice de valorização
com relação à sua carteira de criptomoedas é o melhor dos parâmetros para avaliar sua performance. Dito isso, para que possamos avaliar essa performance em Bitcoin, nós precisamos usar pares atrelados ao Bitcoin. Geralmente, utilizamos pares atrelados aos reais. Por exemplo, se eu for calcular a valorização do Ethereum em relação ao real, é ETH/BRL, que são os dois códigos das duas moedas. Se for em relação ao dólar, é ETH/USD. E, da mesma forma, em relação ao Bitcoin, é ETH/BTC. Então, utilizando esse padrão, nós percebemos que em períodos maiores que 4 anos, pouquíssimas moedas foram capazes de se dar melhor do que o Bitcoin. Até mesmo moedas que foram importantíssimas para um período específico do Bitcoin e moedas mais antigas, como a Litecoin. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas das performances das criptomoedas perante o Bitcoin, relacionando as criptomoedas que têm mais de 4 anos e estão entre as maiores moedas do mundo. Agora, está aparecendo a performance da Ethereum. Percebemos que o Ethereum ele se valorizou desde a sua criação, assim como a Cardano também se valorizou. Percebemos que a Ethereum se valorizou em relação ao Bitcoin desde o início do seu funcionamento. E Cardano também se valorizou perante ao Bitcoin desde o início do seu funcionamento. Mas percebemos que Binance também se valorizou, mas percebemos que moedas como a Litecoin, que também são antigas e são mais provadas pelo tempo, tiveram muitos problemas e mesmo que suprisse uma demanda existente para a época do Bitcoin, pois a Litecoin foi criada em 2011 com o objetivo de tentar criar uma moeda que fosse usada apenas com CPU, mas também que fosse mais veloz nas transações, mais baratas para serem transacionadas, pois existiram épocas em que o Bitcoin ficava muito caro para ser transacionado pela rede principal e se utilizava a Litecoin. E mesmo assim, com esse papel importantíssimo, a Litecoin se desvalorizou desde o início com relação ao Bitcoin. Assim como uma moeda também muito antiga e muito conhecida, que é a Ripple. É uma moeda que não é muito levada a sério no mercado de criptomoedas, mas ela continua sendo uma das maiores do mundo. Então, compará-la com o padrão Bitcoin de valorização é considerado. E mesmo assim, ela também não ganhou valor. Essas foram as maiores moedas que eu mostrei para vocês. E percebemos que Binance Coin e Ripple estão diretamente atreladas à performance da empresa que as criaram. Assim como a Binance cresceu muito desde 2018, pois teve muito espaço que conquistou no mercado de negociações de criptomoedas, é claro que sua moeda própria será utilizada muito mais. Mas a Binance Coin e a Ripple têm dois problemas principais. Elas são totalmente centralizadas e dependentes da performance da empresa. Assim como a Binance se deu muito bem desde a sua criação, a sua valorização está dependente disso. Mas a Ripple teve muitos problemas com regulações, com problemas judiciais, então sua moeda se desvalorizou. E, pessoalmente, eu não invisto em moedas que dependem totalmente de empresas, pois são ativos, mesmo que ditos descentralizados, são ativos totalmente centralizados que dependem da decisão dos diretores daquele setor que controla a própria moeda. Mas o que podemos concluir disso? Com exceção da Binance Coin, a Ethereum e a Cardano, que tiveram valorização desde a sua criação perante ao Bitcoin, não retornaram ao topo histórico, enquanto o Bitcoin em dólares retornou ao topo histórico. Até porque não podemos atrelar o Bitcoin ao Bitcoin, que dessa forma ele seria o preço mais estável, porque um Bitcoin sempre valeria um Bitcoin.
Então, visto isso, mesmo que exista valorização ao longo do tempo, a tendência que é perceptível é eles nunca voltarem a preços tão altos quanto o de 2017, por exemplo, que é a Bull Run, que todas essas moedas participaram. Então, mesmo com subidas fortes, como aconteceu em 2020 e 2021, essas moedas não se valorizaram tanto quanto se valorizaram em 2017 perante ao Bitcoin. E sempre que se desvalorizam, elas tendem a perder muito mais valor perante ao Bitcoin, exatamente daquilo que eu disse no início. O valor do Bitcoin ele cai, as moedas alternativas tendem a cair mais forte. Então elas perdem valor perante ao Bitcoin. Então, dessa forma, o que seria o ideal, por exemplo, para você colocar parte do seu patrimônio em altcoins? Esperar bull runs maiores do Bitcoin, ou seja, esperar períodos em que o Bitcoin ele tem uma valorização forte, porque todas essas outras moedas tendem a se valorizar mais do que o Bitcoin. E em períodos em que o Bitcoin ele faz o retorno para um inverno cripto ou uma queda mais forte, se desfazer. E esses períodos tendem a estar entre 6 meses, até 6 meses, na verdade, desses períodos de valorização perante ao Bitcoin. Pessoalmente, quando acontece isso, eu costumo não dedicar mais do que 30% da minha carteira para altcoins. E quando o período retorna, eu tendo a ficar 100% com a minha carteira de criptomoedas em Bitcoin. Então, a partir disso, essa é a minha opinião sobre como se expor em altcoins. Dessa forma, eu finalizo o vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir nas redes sociais no Instagram e acompanhar os artigos novos na vocemaiscripto.com. E não se esqueça de deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Muito obrigado.